impossível não continuar a pensarmos aqui juntos na situação lá da guerra do Irã, do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que já tem um custo humano muito alto, né? Então eu queria só traçar alguns pontos aqui do que eu tenho pensado sobre esse assunto. Primeiro, tem tido muita discussão aí sobre se o Irã está ganhando, pode ganhar essa guerra ou não. Militarmente isso é muito pouco provável, a gente sabe muito bem disso. Com o fechamento lá do Estreito de Hormuz, é possível que tropas europeias, especialmente francesas, por exemplo, navios britânicos também, venham ajudar o esforço de guerra dos Estados Unidos e de Israel. Então a situação é muito difícil. Agora, claro que o Irã tem demonstrado uma grande resiliência, né? Se preparou muito com os seus drones, os seus mísseis para tentar fazer muito estrago e forçar aí os Estados Unidos a considerarem uma negociação, algo assim. Além disso, eu acho que é importante pensar do ponto de vista mais estrutural, afinal de contas, o que os Estados Unidos querem nessa situação? Além da aliança quase que carnal com Israel, eu acho que os Estados Unidos pensaram, Trump especialmente pensou, que dado, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, uma ação militar muito fácil, mas eu acho que se esperava um quadro muito similar, que com a queda do líder supremo religioso do Irã, o Khamenei, o regime fosse ou se desfazer, que a população fosse, né, para a rua e essa velha esperança americana, né, de que a população sempre vai, a população de um outro país vai apoiar mais os Estados Unidos que o seu próprio patriotismo, o seu próprio país, e se alinhar com os interesses dos Estados Unidos naquele país, naquela região. Que evidentemente é uma ingenuidade, um aspecto da soberba, né, da lógica da política externa dos Estados Unidos. Então se esperava que com a queda do líder, o país fosse se sublevar, ou pelo menos novos dirigentes vendo, né, a pressão interna e a pressão externa se dispusessem a negociar e quase que ceder nas exigências dos Estados Unidos. Agora, isso está ocorrendo? Não. Na verdade, você está tendo essa resistência com muita dor da população do Irã, do governo do Irã. O governo iraniano tem se demonstrado muito aguerrido nas suas posições, né? Por exemplo, nomear o filho do líder supremo como novo líder, demonstra que não querem muito mudar o rumo das coisas. E, claro, há uma dor profunda que está começando a ocorrer na economia internacional, com os preços do petróleo, provavelmente talvez até uma recessão da economia global. Então, o Irã joga um pouco com isso, forçar com a dor que provocando ao Ocidente, né, que os Estados Unidos venham a ceder. O público americano, mais ou menos escaldado com a experiência no Iraque, não está muito disposto, parece, pelas indicações, pelas sondagens que têm sido feitas aqui nos últimos dias, muito disposto a apoiar uma guerra em si, né, um ataque ao Irã, não consegue entender muito bem por que está ocorrendo isso, e não está muito disposto, parece também, as indicações, a apoiar uma guerra longa, né? E já está muita preocupação aqui com o aumento, né, da gasolina, do combustível, do custo de vida provável. Então, Trump está mais ou menos aí enfrentando desafios que provavelmente não pensou muito bem ao lançar esse ataque, que já se esperava em algum grau, mas de maneira um pouco precipitada, talvez, e sempre um pouco esperando um cenário que não está se demonstrando. Então, já começa a haver certas rachaduras aqui na sua base de apoio, MAGA, né, o trumpismo mais aguerrido continua, os republicanos continuam, na sua maioria, ainda apoiando, mas você começa a ter vozes já dissonantes, especialmente comentadores aqui da direita, da extrema-direita, né, na internet, questionando um pouco essa aliança carnal com Israel, que é um desenvolvimento muito novo e muito inusitado, né, dessa situação toda que tem ocorrido nos últimos tempos. Então, começa a haver algumas fissuras e talvez, né, todo mundo espera, com um certo impacto nas eleições do final do ano, final desse ano, que é as eleições congressuais. Então, o Trump parece que está tendo mais problemas do que esperava. Tragicamente, no curto prazo, o que vai provavelmente acontecer é mais violência, mais destruição, mais mortes, especialmente do lado do povo iraniano, que é algo que tem que ser denunciado. E difícil prever aqui agora, né, na situação, uma negociação que poderia levar aí a uma resolução, né, do que se espera pacífico dessa situação toda. A menos que, claro, a coisa se torne um imbróglio mais forte para os Estados Unidos, se estenda muito mais, a sua própria base, inclusive, começa a questionar ainda mais abertamente o que está sendo feito, o custo de vida, o aumento dos combustíveis, o custo de vida no país pressiona ainda mais o Trump a tentar pensar mais estrategicamente na eleição do final do ano, e talvez aí, vamos ver que haja uma espécie de negociação sendo colocada na mesa. Mas, por enquanto, é muito difícil prever isso.